aqui, legal. Bem, para esse Papo Cloud, eu conto com a presença do Paulo Humaitá. Ele é fundador e CEO da Bluefield. Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Obrigado, Vinícius. Prazer estar com vocês aí do Papo Cloud. Um abraço a todos. Legal. Paulo, vamos começar pelo básico. A sua jornada e a sua trajetória é bem interessante. Conta pra gente um pouquinho, antes de você falar da Bluefield, o que você fazia antes e um pouco dessa Legal, sua jornada que complementa aí a Blue. Legal, muito bom. Eu comecei minha carreira trabalhando numa incubadora da universidade, onde apareciam várias startups. Ainda não tinha esse nome, né? Eram negócios Não. de base tecnológica. Então, comecei a ter primeiro contato com tecnologia e computação aí. Fui contratado depois para ser meio que um CFO de uma startup aí no setor moveleiro, de IoT e tudo mais. Isso nos anos 2000 e pouquinho, né? Depois fiz uma carreira em grandes empresas e em 2015, 2016 voltei para o ecossistema aí de startups para fundar a Bluefields, muito por um senso de propósito e uma vontade de colaborar também com o ecossistema empreendedor. E estamos na caminhada aí desde 2016 na ativa com a aceleradora. Pô, bacana. Paulo, você falou de incubadora. Realmente é um nome que poucos se falam hoje, né? É, naquele período que você comentou ali, por volta de 2000, era muito comum ter esse fomento em universidades, né? Alguma empresa júnior ser incubada, ser pertencer a uma universidade. Explica aqui um pouquinho, qual é essa diferença entre uma incubadora e uma startup? É tudo igual? É só sinônimo? O que é isso? Não, tem diferenças bem importantes e são coisas complementares também, né? As incubadoras geralmente são mais ligadas às universidades, é um movimento americano, né, que se espalhou ao mundo afora. Então, é uma forma que as universidades acharam de fomentar o empreendedorismo, não só a formação profissional para entrar no mercado de trabalho, mas também o empreendedorismo desde estudantes ali, né? Então, e a universidade geradora de muita tecnologia, de muito conhecimento também, vislumbra oportunidades de negócio, identifica as oportunidades e através das incubadoras consegue apoiar, de certa forma, com um espaço físico, com algumas mentorias de professores e assim por diante, né? Aceleradoras já é um movimento bem mais recente aí, né? No Brasil chegou mais ou menos em 2010, 2011, as primeiras aceleradoras. A primeira aceleradora do mundo aconteceu também nos Estados Unidos, em 2005. Então é um segmento aí de aceleradoras bastante novo, globalmente falando. A aceleradora, ela, ao contrário da incubadora, que ela é mais perene, a aceleradora ela trabalha por batch, né? Que a gente então ciclos de aceleração, geralmente por tempos determinados, 3 a 6 meses. No Brasil, essa média gira em torno de 5 meses, né? Um programa de aceleração. Então, a ideia da aceleradora é que os empreendedores, na sua jornada desafiadora, né, que é empreender, a aceleradora consegue ser um hub de conexões, de frameworks, né, metodologias, ferramentas de inovação, de acesso a capital, né, conexão com investimentos, com investidores e tudo mais, ajudar realmente a startup a crescer muito mais rápido nesses meses de aceleração do que se os empreendedores estivessem sozinhos, né? Entendi. Então uma startup que está incubada, por exemplo, que tem o seu escritório numa incubadora, pode participar de um programa de aceleração. Não tem uma competição em si considerável, então são coisas bem complementares aí. Inclusive a própria história da Bluefields, né? Quando a primeira, segunda salinha que a gente conseguiu foi numa incubadora de uma universidade. Então, Ah, que legal. uma parceria que a gente fez. Então, as startups vinham lá ser incubadas, passava pelo nosso programa de aceleração. Então, é bem complementar, sim. Poxa, que interessante. Então, você explicando dessa forma, mostra que dá para criar um ecossistema que a aceleradora ela participa de uma etapa do processo, a incubadora, enfim, também está lá na sua importância, na sua significância do seu processo. Mas esse ecossistema, ele tem as startups, né, que estão lá, de certa forma, tentando fazer a sua ideia acontecer. E quando ele encontra uma aceleradora, então é para poder realmente ajudar algo mais específico ou não.
você pode pegar uma startup bem só na ideação, naquele conceito de ideia, ou tem que ter já um nível de maturidade um pouquinho maior? Mostra pra gente um pouquinho que régua é essa. Legal. Não, isso é importante também, um ótimo ponto. O que diferencia também a aceleradora da incubadora é um processo de seleção, né? Então, a aceleradora ela tem algumas réguas, alguns critérios para passar a startup para dentro e ela ser acelerada, né? Então, isso é bastante importante. Tem alguns estudos da Gali, que é o maior órgão hoje no mundo, que estuda a efetividade das aceleradoras, né? Ligado a uma universidade americana, que ele compara justamente a efetividade do processo de aceleração com uma boa seleção feita, né? Comparado às startups que não foram selecionadas, né? Então, a melhor forma aí para avaliar como que esse processo é feito e a contribuição da aceleradora em todo esse processo também. Então, a aceleradora tem essa função de identificar as melhores startups ou com melhor potencial, né? Existem também programas que diferem em estágio de maturidade, né, nível de maturidade de cada startup. Então, você tem aceleradoras mais focadas no early stage, que a gente chama, então, na fase da ideia. Então, como que eu transformo a minha ideia, faço um protótipo e testo a minha ideia para ver se realmente tem um bom negócio ali por trás, né? Se tem um potencial modelo de negócio ali por trás daquela ideia, daquela possível inovação. E aceleradoras que focam mais no growth stage, né? Que a gente chama que é a fase de crescimento de uma startup, que daí a startup já está numa fase pós-prototipação, já está com o produto no mercado, já está vendendo, mas ainda não atingiu aquela tração, né? Se o gráfico de vendas ainda tivesse uma lenta ascensão, e a ideia é você tracionar isso para que esse crescimento seja cada vez mais rápido, né? Chegar nessa fase de tração que a gente chama. Então, existem diferentes programas de aceleração também para diferentes estágios. Aqui na Bluefields, por exemplo, a gente tem os dois. Então, a gente tem o que a gente chama de Sparks, que são as primeiras faíscas ali da inovação, né? Então, para quem está começando e quer testar uma ideia, desde segmentação de mercado, a prototipação, estratégia de MVP, até chegar no investimento anjo, que é o primeiro, potencialmente o primeiro aporte que uma startup vai receber ali. E depois de um tempo, a fase de realmente tração, que é o programa de aceleração mais puro, vamos dizer assim, né? Que aí é em conjunto com grandes empresas que tenham dores, tenham problemas, tenham desafios, que querem pensar com e como startup, né? Então, elas se relacionam com startups, a gente seleciona startups que têm esse nível de maturidade, né, de desenvolvimento do seu negócio, mas que também tenham uma aderência a resolver essas dores dessas grandes empresas, para que elas façam um negócio, né? Então, a gente meio que atua como um casamenteiro também nesse processo de juntar e fazer as conexões para que o empreendedorismo seja fomentado e o ecossistema ganhe, né? Poxa, Paulo, que legal. Você falou de uma coisa que eu achei super interessante, que normalmente a gente ouve muito falar enfim, nos blogs, nos sites especializados e na grande mídia, que as startups estão aí para promover a disrupção, mas o mundo não é feito de startups, ele é feito basicamente de empresas que já são consolidadas aí no seu mercado, enfim, já tem um mercado montado, criado e muito bem estruturado. Você falando que ajuda essas empresas também, que já estão no seu mercado, já tem a sua fatia de mercado e querem promover uma inovação, querem se acelerar, né? Querem se transformar. Você promover esse casamento é super interessante e é bem diferente do que a empresa de repente tentar sozinho, né? É uma forma de uma empresa grande que está muito focada naquele segmento, de repente conseguir entrar nesse universo com a ajuda de vocês. Eu compreendi bem, é isso mesmo? É isso, perfeitamente. A parte de inovação, acho que anos atrás a inovação se resumia muito em pesquisa e desenvolvimento, né? Quando a gente fala Sim. de grandes empresas ou novas tecnologias vindas da universidade. E hoje em dia, com o conceito de inovação aberta, isso se expandiu muito mais, muito além do P&D, né? Do pesquisa e desenvolvimento. E esse relacionamento é muito frutífero entre as startups que estão disruptando ali, estão inovando, mas que têm muitas dificuldades e desafios de crescimento, com uma grande empresa que já está super bem estabelecida, consolidada, com vários processos, né, de governança necessários, mas que precisam sair da caixa ali, né, ir para uma zona de desconforto e realmente inovar, se reinventar como negócio, porque a gente fala muito
na inovação que os ciclos de produto eles estão cada vez mais curtos, né? Então, Sim. antigamente você tinha um produto que durava no mercado 50 anos, né? 100 anos. E hoje em dia esse ciclo está cada vez menor, e isso faz com que você tenha, por parte das grandes empresas, uma urgência de inovar mais e melhor, né? Então, a gente vê muitos programas de inovação aberta acontecendo no Brasil, né? E as aceleradoras se encaixaram ali nesse espaçozinho, né? Para fazer realmente essa ponte, porque aceleradoras geralmente são feitas de pessoas que passaram por startups, então conhece ali a realidade startupeira do ecossistema e tudo Sim. mais, mas também de pessoas que conhecem as entranhas de grandes empresas, então sabem como que funcionam os processos. Então, acredito muito que aceleradoras como a Bluefield somos bons tradutores, facilitadores para esse processo acontecer. Então, muitas Massa. aceleradoras pivotaram, melhoraram seus modelos de negócio para realmente poder fazer essa ponte aí no mercado, né? Que tanto precisa colaborar mais, né? A colaboração é o combustível da inovação, né? Então, Sem bastante dúvida. importante que isso aconteça. Paulo, uma coisa que eu fiquei bem curioso beleza, você falou que acelera, tem as fases e tudo mais, mas também existe um ecossistema próprio para as startups. Existem startups no segmento de governo, de saúde, de educação, de RH, na área industrial, farmo. E aqui a gente podia fazer um episódio, passar uma hora inteira falando os tipos de segmentos que as startups têm. Mas qual é o segmento que vocês atuam? É todos? Qualquer startup que chegou, vocês ajudam ou não? Vocês já têm alguma segmentação, uma especialização maior? Legal, uma ótima pergunta. 2 anos atrás, a gente tinha uma visão bastante agnóstica em termos de segmento. A gente acelerava o que chegava, né? Fintechs, né? Startup do setor financeiro, Construtechs, startup do setor da construção civil e assim por diante, né? Porém, a gente foi vivendo tanto com a nossa vivência que a gente estava acelerando o número maior de startups de alimentação, de saúde e do agronegócio. Quando a gente olhou para frente nas nossas previsões e olhou para a vocação brasileira também, a gente falou: caramba, tem todo sentido a gente colaborar mais, já que a gente está criando essa expertise nesses mercados, a gente colaborar mais de uma forma mais intencional nesses segmentos. E a gente descobriu o termo biodigital, né? Então, tudo que é bio, né? Então, saúde, agro, a terra, né? Alimentação, no mundo digital. Então, essa inovação digital nesses segmentos. Então, a gente tem focado nesses setores, né? Saúde, agronegócio, alimentação e indústria 4.0 também, que tem muita sinergia entre eles, né? Então, novas tendências de consumo, busca por saúde, por bem-estar, afeta toda a cadeia, não só da saúde, mas do alimento e, consequentemente, no agronegócio. Então, são setores muito bem relacionados, né? Então, a gente falou, vamos focar nesses setores. E a gente lançou recentemente um programa chamado BioDigital Startups, que é justamente para grandes empresas desses setores e para startups relacionadas que possam servir esses setores, né? Inclusive, quem está ouvindo aí, são os últimos dias, se a startup quiser se inscrever, né, para esse programa, ela vai passar gratuitamente para um programa de aceleração e ser conectada também para fomentar negócio com grandes empresas, né, para testar suas soluções nas grandes empresas, né, principalmente para modelos aí B2B, né, de startup. Então, se tudo der certo aí, pode gerar uma parceria, pode gerar uma aquisição, um contrato de fornecimento e virar um case aí de relacionamento de inovação aberta, né? Então, a gente tem focado nesses setores e, além disso, com uma parceria recente nossa com o Centro de Pesquisa, Inovação em Nanotecnologia, a gente acredita também que a nanotecnologia brasileira está no ponto de crescer muito, se popularizar e aumentar o número de nanotechs, né, startups que tenham aplicações nanotecnológicas e, claro, aplicadas a esses setores do agro, da alimentação, embalagens, indústria, saúde em geral. E a gente tem colaborado com alguns ecossistemas, né? Você comentou aí, Vinícius, de ecossistemas de inovação que tem surgido no Brasil, como o Vale do Genoma, no Paraná, né? Juntando centenas de pesquisadores, inteligência artificial, juntando com tecnologia genômica para a saúde preditiva, né? Seja no campo, na pecuária, saúde humana, animal.
Então, o Brasil tem um futuro brilhante aí no biodigital e a gente quer cada vez mais estar imerso nesses segmentos aí que são tão importantes para a economia também do nosso país, né? Nossa, que legal. Então vocês acabaram se especializando em voo, né? Enquanto estava acontecendo, vocês estavam se medindo, acompanhando os dados e viram, poxa, tem um segmento aqui. E se eu não me engano, eu acho que esse setor de alimentação, a cadeia é completa, né? Desde a produção, pesquisa, desenvolvimento, até chegar o famoso feijão com arroz no nosso prato em casa, é um dos maiores, a maior fatia que consome, que produz um PIB aqui no Brasil, que movimenta bilhões de dólares. Se eu não me engano, eu acho que é um grande mercado Exatamente. isso aí, né? É bastante, é um mercado bem grande. Quando a gente olha para as startups nesses setores, a gente tem ótimas startups já atuando. Tem muita startup de telemedicina também, aproveitando a questão da pandemia, crescendo bastante, né? E a gente vê também muito potencial, porque das startups unicórnios, né, daquelas que valem mais de US$ 1 bilhão em menos de 10 anos, a gente tem nada ou quase nada nesses setores. Então, tem muito potencial ainda para o Brasil crescer nesse sentido e inovar muito através de startups e grandes empresas, né? Então, Massa, massa. Paulo, uma coisa que eu queria entender um pouquinho desse comportamento, desse mercado que a gente está período tão específico que é a pandemia, né? A gente, enfim, todo mundo está passando por esse momento, mas como é que tem sido o comportamento desse mercado que você atua? Está mais acelerado ou o pessoal tirou um pouquinho o pé do acelerador? Como é que você tem visto isso? Compartilha aqui com a gente. legal. Eu diria que tá meio a meio no sentido de tem startup que acabou sofrendo muito e fechando ou quase fechando as portas, né? Não é todo o mercado que é possível pivotar, né? Mudar muito rápido. Então teve isso também, teve algumas startups que quebraram, mas por outro lado tiveram startups que cresceram 3, 5, 10 vezes de tamanho por conta de uma solução digital durante a pandemia, startups do nosso portfólio, inclusive. E o número de investidores tem crescido muito também, né? Cada mês que passa, a gente ultrapassa no ecossistema o recorde de bilhões de reais que são investidos hoje por pessoas físicas e por empresas em startups, né? Então, essa pandemia ela trouxe um apetite maior por um investimento de alto risco, que é o investimento de investir em startups, né? Aportar em startups. E acredito que justamente por conta das pessoas, quem está não tão conservador em relação ao risco, vê de oportunidades nesse mercado, né? No mercado digital, no mercado das startups, nesse ecossistema. Então, eu tenho certeza que os próximos anos vão aparecer cada vez mais startups no Brasil. Hoje são em torno de 15 mil, né? Então, se a gente pensar em número de founders, que são os empreendedores, os sócios ali desses negócios, a gente está falando de 50 mil pessoas, né? Que hoje empregam milhares e milhares de pessoas através das startups. Então, é um número ainda pequeno para a população, para o PIB do país. Então, esse número dá para chegar em 100 mil startups fácil aí na próxima década. E, então, é um mercado que tem bastante futuro e é por isso que a gente está apostando nele também. Todo mundo está apostando aqui, mas Né? você falou que tem um grande mercado, está crescendo. E o que falta então mais para poder crescer e acelerar de vez esse ecossistema? Falta um pouquinho da parte regulatória ainda, de mais incentivos. Então, imagina uma pessoa que depende da sua renda, que depende do seu emprego, abandonar isso e sair para empreender não é uma decisão fácil, especialmente se tem uma família que depende dessa renda e tudo mais. Então, a gente precisa ter mais incentivos para que isso aconteça. Apesar que tem um elemento de coragem empreendedora também e de propósito que tem relação direta com isso. Então, tem algumas partes regulatórias, né, para facilitar tanto o investimento como a tomada de risco por parte de quem quer empreender. Então, acho que é um ponto importante. Outro ponto importante é o próprio tempo também, né, de maturidade. Então, eu que acompanhei as startups, que nem chamavam startups lá atrás, depois voltei para o ecossistema empreendedor em 2015, e vendo hoje, são ecossistemas bem diferentes, bem mais maduros, né? Então, está cada vez mais difícil e custoso também,
você colocar uma startup de pé. Antigamente, precisavam de 20 mil reais. Hoje em dia, por menos de 500 mil reais, é difícil você colocar um negócio e testar esse modelo com produto e tudo mais. Então, faltam também incentivo a talentos e a mão de obra qualificada, principalmente no gap de profissionais de tecnologia, né? Então, existem algumas pesquisas que apontam em 300 mil vagas abertas nos próximos anos, né? Que não vão ter pessoas suficientes, desde programadores, pessoal que trabalha com infra e tudo mais, que são, no mundo digital, essenciais, né? Numa startup, e o pessoal que está bastante concorrido aí no mercado, né? Ultimamente. Então, acho que a parte de regulação, incentivo maior, formação de novos talentos, faz toda a diferença, pode fazer toda a diferença para esse ecossistema, e também uma proximidade maior com importantes agentes aí do mercado. A gente está falando de universidades que têm muito conhecimento, muita tecnologia e pouca proximidade com a realidade do mercado. Então, se a gente conseguisse aproximar mais essa tecnologia dos problemas, das dores das empresas e dessa necessidade de inovar, muita coisa pode acontecer para o crescimento, surgimento de novas startups, e isso é exatamente o que hubs de inovação e ecossistemas regionais que têm surgido aí pelo país têm tentado fazer. Então, se tiverem sucesso nisso, com certeza melhora muito a economia digital no Brasil. Você tinha falado uma coisa que eu nem fazia conexão, mas todo mundo que já passou aqui no Papo Cloud, vários executivos e executivas de diversos setores, sempre falam da falta da mão de obra especializada. E eu estava sempre conectado a esse segmento. Mas quando você falou que também falta mão especializada em tecnologia para e nas startups, falei, poxa, caramba, então faz todo sentido mais ainda ter essa quantidade enorme, esse potencial de contratação ainda se estende muito mais, porque nem todas as startups estão mapeadas, nem todas as startups estão dentro de um ecossistema, elas estão às vezes ali no conceito, na periferia, né, no conceito ali periférico aos ecossistemas, na borda, e não estão mapeadas, não estão no radar. Então a gente pode dizer que esse número de 300 mil é muito mais, né? Porque, poxa, olha o potencial que tem de crescimento que você comentou. Exatamente. Vai faltar mão de obra, e não só no Brasil, mas esse é um desafio global, né? Como a gente forma mais pessoas, acredito que um possível caminho seja uma educação de programação, de lógica, desde o ensino básico, né? Porque também outras profissões que existem hoje, a gente sabe que nos próximos anos podem desaparecer, né? Sim. Então, caixa de supermercado, porteiro, enfim, várias coisas que podem ser automatizadas com inteligência artificial, blockchain, várias coisas. Então, o que essas pessoas vão fazer? Então, carece hoje o país de projetos maiores, né, que possam educar essas pessoas para que elas entrem, né, nesse mercado de tecnologia, de programação, que com uma boa capacitação é super possível de fazer, né? Então, acho que projetos sociais são muito bem-vindos, educacionais também nesse sentido. Massa. Paulo, uma coisa que é importante, você comentou, que é a unicórnio, né? A startup unicórnio, de valor de mercado aí mais de 1 bilhão. Qual é o desafio para criar uma startup de sucesso que você tem acompanhado? O desafio inicial passa muito por recrutamento, de recrutar talentos, né? Então, quando o empreendedor está no comecinho, é muito difícil ele abordar pessoas, mesmo da própria rede de relacionamentos, e que essas pessoas entrem no risco junto com ele ou com ela, né? Então, as Sim. pessoas têm outras prioridades, têm outras seguranças e tudo mais. Então, essa formação inicial de time é muito difícil. E se você consegue passar por esse desafio e começa a contratar as primeiras pessoas ali, também é um desafio bem grande, porque é uma startup que não tem muito recurso financeiro, né? Você contratou as primeiras 3 pessoas errado, o negócio não aguenta financeiramente superar esses primeiros erros. Então, é muito sensível esses primeiro recrutamento, seleção de talentos, seja de sócios ou dos primeiros colaboradores.
E também uma fase posterior é a fase do MVP, né, que é o produto minimamente viável, ali, que é a primeira coisa que a startup vai colocar no mercado para ser comercializada, né? E geralmente envolve uma tecnologia nesse MVP, por mais mínima que seja, né? Então você, pela falta de profissionais, conseguir alguém ou voluntário ou contratar alguém para fazer isso é um desafio muito grande. Então, acredito muito em novos modelos, tanto de aceleradoras como de hubs, que podem dar suporte para as startups nesse sentido, porque depois da prototipação é necessário esse produto estar no mercado, né, ter o go-to-market mais rápido. E já na fase de crescimento, são outros desafios, né? Começa-se a ter um pouco mais de governança, a cultura é mais evidente, ela começa, né, desde lá dos fundadores, os primeiros dias, mas fica mais clara essa cultura e valores da empresa. Então, a gente fala aqui na Bluefields que os desafios do estágio de crescimento de uma startup são completamente diferentes do desafio do empreendedor raiz ali, que precisa ir para cima, né? Risco e vamos lá, vamos junto, puxando todo mundo para dentro. Então, o desafio de crescimento é muito mais gestão, é muito mais estratégia, né? Já começam a entrar mais complexidades ali do negócio, o número de variáveis aumenta, de decisões do dia a dia que afetam o negócio aumentam muito, pelo menos 5 vezes mais, né? Então, exige uma equipe mais robusta e mais voltada para a gestão, né? Então, essa mudança de chave também é muito difícil por parte do empreendedor que está lá naquele modo de disruptivo ali, né, de Aham. empreendedor e que precisa migrar o seu próprio estilo de liderança, né, para um modelo mais de gestão. Então, é um grande desafio também que as startups passam e que incubadoras, aceleradoras, players do ecossistema podem ajudar também nisso. Paulo, só ajuda a criar um contexto que eu acho que é importante. A gente falou de startups, falou de um monte de coisa, mas você vê o perfil do empreendedor, do startupeiro, né? Vamos pegar esse nome. Ele é uma pessoa com sangue nos olhos que realmente está lá, ou ele quer viver um pouco de ilusão, de tipo, não, eu vou criar aqui um negócio moderno, botar um puff colorido e vou deixar acontecer que as coisas vão acontecer por conta própria, né? Conta aí a real, conta aqui a real, para quem está nos acompanhando. É ilusão mesmo ou é tudo mar de flores? Ou não? É muito trabalho e muito suor. É muito trabalho, é muito suor, é muito o que as pessoas não veem, né? Quem está de fora. Então, os empreendedores chegam no programa de aceleração muitas vezes com muitos conflitos, né? Financeiros, com conflitos familiares, algumas vezes, emocionais, né? Porque é uma jornada muito difícil, muito doída, que dói realmente a alma da pessoa, né? Então, eu acho que o ecossistema ele passou por uma fase onde você criar uma startup era uma coisa legal, né? Uma coisa te dava um status diferente, né? Você colocava um puffzinho lá e tudo mais. Então, hoje em dia não tem como. Isso aparece muito rápido. Os investidores já estão mais maduros também. Então, quem quer abrir uma startup sabe hoje dos riscos. E na Bluefields a gente fala muito sobre aliança familiar, né? Também, porque se quer abrir uma startup, empreender um novo negócio, é um projeto da família, né? Seja seu cônjuge, parceiro, sócio ou não, né? Formalmente. Sim. Então toda a família vai estar junto nisso, nas crises do negócio, não tem como não afetar, abrir mão de coisas, né? Oportunidades de bons empregos para continuar empreendendo, enfim. Então tudo isso a família passa junto. Então, acho que é muito importante ter essa consciência e um plano, né, um alinhamento familiar em cima disso. Então, a gente tenta na Bluefields cuidar do empreendedor como pessoa, né? Sabendo que o negócio é algo importante do propósito dele, mas também entendendo que tem outras coisas, né? Tem relacionamentos, tem cultura, tem jornada dos colaboradores da empresa. Então, tudo isso a gente tem que estar bastante atento. É uma jornada sacrificante, mas de muito aprendizado também, né? Então, quando eu comecei a Bluefields, eu pensei, o que pode dar errado, né? Eu posso ficar sem nenhum dinheiro, todas as minhas economias, né, não resultarem em retorno, né?
mas eu vou ter uma pancada de conhecimento e isso vai ser muito bem valorizado no mercado se eu precisar voltar para um mercado de trabalho que não seja através do empreendedorismo, né? Então, eu acho que se tudo der errado, tem coisas muito boas também que acontecem. Então, o empreendedor ele tem que estar ciente desses riscos e dos cenários ruins também que podem acontecer, e todo mundo tá inerente a isso, né? Olha aí, para você que está nos acompanhando, vendo ou nos ouvindo, fica aí as dicas do Paulo. Não é um mar de rosas, mas dá para fazer certo com a orientação certa. Realmente, tudo ajuda a melhorar o caminho, né, dessa jornada que você comentou bem. Paulo, a respeito das tecnologias, o que mais você tem visto de adoção de tecnologia? Tem alguma preferência? Tem alguma tecnologia mais na moda para as startups começarem a entrar nesse segmento e utilizá-la como uma ferramenta para alavancar seus negócios? Tem muitas tecnologias hoje, né? Não é à toa que a gente vive aí essa revolução 4.0, né? Então, uma mistura de muitas tecnologias diferentes e aplicáveis, né, no dia a dia. A gente tem visto muita coisa de inteligência artificial chegando aqui para a gente. E uma coisa legal, porque a tecnologia ela deixou de ser um segmento, né? Não existe um segmento de tecnologia. Existe a tecnologia aplicada à saúde, a tecnologia aplicada a agro e assim por diante, né? Então, as tecnologias são super transversais e a gente tem visto muita coisa na área da saúde, do agro, né? Com o IA. Ciência de dados também é uma das minhas favoritas, porque eu tenho estudado isso nos últimos 2 anos, né? Comecei a programar e tudo mais, testando meus primeiros modelos aí preditivos agora, mas data science, né? Ciência de dados muitas empresas querem ter soluções disso, né? De tratar dados, interpretar esses dados para tomada de decisão aí, ajudar as decisões estratégicas do negócio. Então, muita coisa sendo feita nesse sentido. Rastreabilidade também, né? Então, quando se fala de blockchain e garantia de processos de cadeias de valor, blockchain é uma das principais tecnologias. A gente acredita muito na nanotecnologia também, nanomateriais, que tem muita abundância no Brasil, como grafeno, como outros que podem realmente revolucionar algumas indústrias, né? Então, você ter desde embalagens mais sustentáveis até biosensores que podem dizer tendências de saúde, enfim. Então, são coisas incríveis que dá para fazer com nanotecnologia também nesses setores. Então, são tecnologias, além da genômica, né, que o Brasil já tem uma expertise nisso e muita boa pesquisa. Se a gente conseguir transformar isso, né, ainda mais no bioma brasileiro, né, das riquezas que a gente tem, aproveitar isso para que isso gere mais saúde, mais oportunidades também de inovação em saúde, no agro. Acho que são coisas incríveis e algumas tendências aí importantes do nosso ecossistema. Olha, eu vou compartilhar aqui uma experiência pessoal que eu sempre fico muito intrigado. Quando eu vou ao supermercado, né, com toda a restrição, a gente ainda tem que ir no supermercado, mas se a gente olhar, se fizer uma pesquisa muito rápida, o corredor, quais são os produtos que têm embalagem e aquela embalagem não é de plástico. São poucos os produtos, né? Que eu fico assim, poxa, caramba, tá aqui um mega mercado que cada empresa daquela ali que tem seu produto, ela precisa de uma embalagem mais específica. Claro, alguns produtos são muito segmentados. O vidro é muito bem colocado, né? O alumínio, a lata e tudo mais, a composição ferrosa, mas o plástico ainda é algo que me intriga bastante. Falei, cara, como é que não surgiu ainda uma empresa que pudesse resolver essa questão? E não estou nem dizendo que é um problema, mas estou dizendo essa questão aqui, né? Porque vai ser um mercado, eu acho que espero que surja aí com vocês na sua aceleradora, viu? Quem sabe? Vamos torcer para isso. É muito legal, Paulo. Paulo, a gente está chegando no finalzinho do nosso bate-papo. Eu sei que dá para falar muita coisa bacana nesse ecossistema de startups, de aceleração. Eu, particularmente, gosto muito de acompanhar esse mercado. É um setor que ajuda muito e tem muita coisa de falar. Ainda tem que falar de mentoria, tem que falar de como realmente uma startup tem que fazer o que ela tem que fazer com os primeiros investimentos, assim que recebe os primeiros aportes. Mas vamos deixar esses temas aqui para o próximo episódio. A gente marca uma segunda rodada. Então vamos lá. Eu faço sempre uma pergunta para os meus convidados que busca o seu cunho pessoal. O que você entende por você acompanhar, por você ler? Para o Paulo Maitá, o que é computação em nuvem? Computação em nuvem.
minha primeira experiência como CFO de uma startup era uma das coisas aterrorizantes ali de uma estrutura de custo. Olha aí que legal. E hoje eu vejo que no início de uma startup isso não é tão planejado, né? Essa estrutura de nuvem, onde a gente vai armazenar as coisas e tudo mais. Então, eu acredito que é uma coisa muito importante e estratégica de um negócio digital, né? Tenho aprendido novos modelos também de armazenamento em nuvem, né? Sobre demanda e outras coisas. Então, para mim, posso afirmar que era um desespero ali na hora de pagar uma conta grande, né? E hoje virou uma das coisas mais importantes que uma startup precisa, né, na nossa realidade do ecossistema, planejar e entender logo no comecinho de um novo negócio digital, né? Então, acredito que seja uma parte tecnológica, de estrutura, bastante importante aí de um negócio digital, com certeza. Massa. Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Cloud e até a próxima oportunidade. Obrigado, Vinícius. Um abraço a todos.